Olá, uma boa noite a você, nosso web espectador do JMD Cast desta quinta-feira, 19 horas 40 minutos, um pouquinho atrasado, mas começando aqui na nossa grade a nossa programação especial com entrevistas e, é claro, falando do tema principal agora dessa semana, faltando aí 7 dias para a 65ª Expo Tupã. E eu tenho hoje aqui conosco o secretário de Lazer e Turismo, Guilherme Mirasso, mais uma vez, na sua presença aqui, agradecer também que aceitou o nosso convite, e também a Ellen Padilha, que vai falar um pouco para a gente sobre a exposição dos animais, enfim, que também é um tema muito importante da nossa Expo Tupã. Primeiro eu vou começar com o Guilherme, o pessoal sabe, eu só tenho uma base aqui, mas a gente vai revezando os microfones, o importante é a comunicação. Guilherme, uma boa noite, seja bem-vindo novamente. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão assistindo. Para nós hoje é uma satisfação estar aqui falando sobre a Expo, né, um evento que quase 7 anos que nós não executamos, né, no município. Então, hoje a gente vir aqui falar sobre a Expo há uma semana, né, deste grande evento para o município é de suma importância. Então, obrigado pelo espaço, e a gente vai aí, né, discorrer sobre grandes novidades que a gente vai ter na Expo. Agradecer também a minha colega Ellen, que é uma batalhadora lá do espaço, está sempre correndo para cima e para baixo. Então, para deixar tudo, né, na mais perfeita condições para todas as provas que virão por aí, depois ela vai contar um pouquinho melhor para todo mundo. Eu vou dar boa noite para ela, por gentileza, passe o microfone, né? Não podemos deixar de receber também a nossa convidada, a Ellen. Seja bem-vinda a primeira vez aqui no JMD. Boa noite, Jefferson. Uma satisfação grande estar aqui para contar um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer e que vai ser bem bacana. Muito bem. Vamos voltar então para o Mirasso, vou fazer as perguntas para ele, depois a gente vai trazer maiores detalhes. E, é claro, a organização da feira, Guilherme. A gente tem visto vocês trabalhando lá no Parque de Exposições Coronel Marcial Gonçalves Terra, um parque centenário aqui em Tupanciretã, também dessa feira importante. Sugeri, inclusive, que a feira tem aspectos de patrimônio imaterial, cultural e imaterial de Tupanciretã. Eu acho que vale aí o recado também para o Legislativo, daqui a pouco se mexer aí nessa parte. Mas como é que está essa situação nesse momento? Como que vocês... Qual o andamento, né, nessa etapa, faltando uma semana aí para a feira? Então, cara, a feira, podemos dizer que entramos na semana pré-evento mesmo, com todas as questões de organização e de melhoramento do parque, né? O primeiro que a gente precisa, né, enaltecer o nosso parque, que é um dos poucos, e se não o único parque no Rio Grande do Sul que é no centro de um município, né? E ele tem uma beleza que é incrível, né? Então a gente precisa enaltecer isso. As melhorias que a gente vem fazendo no parque condiz mais a parte baixa do parque, que a parte de cima ele estava sendo bem cuidado, né? Então a parte baixa do parque que está demandando e demandou mais trabalho, né, das equipes. Então a organização, começando pela questão da melhoria do parque, depois pela parte da limpeza, e agora entramos na parte das montagens, né? Então a montadora já começou as montagens no parque. Então de hoje até quarta-feira as montagens já estão correndo de vento em popa. Então é um momento, chega a ser simbólico, né? A gente olhar assim, aquele monte de caminhão entrando dentro do parque, e tu vê que um sonho que ele teve uma vírgula há 6 anos atrás está se dando um reinício novamente agora em 2025. Então é um marco para o município de Tupanciretã. JMDcast tem o apoio de Via Certa Banking, também as lojas Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana e Cressol. Nesse momento, 19 horas 45 minutos. Esse é o podcast, o JMDcast, o pioneiro aqui em Tupanciretã, inclusive. A gente gosta sempre de destacar isso. E o pioneiro em lives também aqui na Terra da Mãe de Deus. Então, o pessoal que nos acompanha sabe bem como é que é nosso esforço aí nesse tempo todo. Mirasso, mas a limpeza do parque, o pessoal da prefeitura que botou as mãos lá, né?
Olha, e posso dizer que foi a equipe no geral, né? Porque é secretário, é colaborador, todo mundo pegou junto para que a gente consiga, né, efetivamente transformar e deixar o parque preparado para a comunidade. E não só da prefeitura, mas o pessoal do Sindicato Rural também, né, com a sua equipe, dos seus diretores, né, em nome, né, da Julieta. Eles também vêm fazendo um trabalho em conjunto conosco, muito importante para que a gente, a partir do dia 15 de maio, entregue o melhor, né, do parque para a comunidade. Então, é um trabalho que está sendo por várias mãos aí, né? Sim, então não é simplesmente chegar lá e achar que, né, não vamos fazer nada aqui e tal. Tiveram que botar as mãos. Não, lá é... Bom, a Ellen agora há pouco estava com as mãos todas sujas ainda, porque estava pintando antes de vir para cá. Agora ela tá bonita, né? Mas antes ela estava toda pintada de azul, cheia de feno, casca de arroz. Porque é isso que a gente quer trazer para essa nova identidade da terceira feira mais antiga do estado. E essa nova identidade que a gente quer trazer é a questão da colaboração. Sim. Que isso é o mais importante. E que as pessoas entendam que a feira, por mais que ela seja uma execução sindicato rural e prefeitura municipal, mas ela é uma feira de todos, que todos possam colaborar. Né? Então, a ideia é que a gente, né, a partir de 2025, né, a gente tenha aí já um novo formato para a feira para os anos que vierem, né, para a gente continuar fazendo coisas muito melhores que já estão no nosso radar. Né? Os shows, quando saiu os shows ali, o pessoal deu uma vamos dizer assim, uma berrada, né, que nem o gaúcho fala, né? E aí foi aquela função, alguns queriam um show nacional, enfim. O que foi essa escolha, Miraço? Porque por trás de tudo isso tem um planejamento. E não foi assim, simplesmente... Aqui, esse aqui, vem aqui e tal. E até, também aproveitando essa parte dos shows, depois a gente vai entrar em outros detalhes. Eu até coloquei na minha rede social, vou trazer aqui para o JMDcast com a opinião, porque aqui eu sou um pouco livre, assim, para dar uma explanada em alguma coisa. Pessoal, os músicos estão sempre buscando a alegria das pessoas. E músico também estuda, se dedica, tem família, tem contas para pagar, precisa trabalhar. E não é com síndrome de jurado que a gente vai dizer se o cara é bom ou não. Não, eu não gosto não gosto do pagode. Não vai, cara. Né? Tem outros locais que pode circular, ou vai para a praça com a família, joga bola com o filho. A feira é realmente... Eu vi alguns até, lembrando algumas manifestações antigas, mas a feira é para quem gosta. E a gente que é natural de Tupanciretã, que se criou com essa feira como um dos símbolos culturais da cidade, sabe como é que funciona. Né? Então, tem que ter um pouquinho mais de zelo. Mas vamos falar dos shows, porque é vocês que tem que falar aqui, eu não vou dar uma de Faustão. Né? Jefferson e comunidade, acho que esse é um ponto bem importante, né, para a gente tratar. Quando você fala dos shows e das atrações no todo da feira. Né? É importante lembrar que a gente vem de 6 anos sem executar uma feira. E 6 anos, ela quer dizer muitas coisas. Primeiro, melhoramento do parque. Primeiro que a montadora, um valor que ela tinha 6 anos atrás é diferente de hoje. Então a gente precisa fazer uma análise contábil que não faça com que o evento ele se torne não sustentável. Então, qual que foi a ideia desse primeiro evento? E a gente está fazendo um evento, que a gente começou a organizar esse evento a partir de 15 de janeiro. Que foi quando a gente começou a pensar sobre o evento da Expo Tupã. Bem em cima, inclusive. Bem em cima. Ou seja, diversos mecanismos de investimento na feira a gente não conseguiu aportar. Então, tendo em vista isso, né, qual que é a nossa saída? A gente tem 3 formas de receita para a feira. Venda dos espaços, patrocínio e bilheteria. São essas 3 formas de recursos para que a gente consiga, né, efetivamente fazer uma feira sustentável, né, e que a gente possa, a partir dessa feira, agora sim, para o ano que vem, ter mais tempo para um planejamento mais coeso, mais firme, que a gente consiga sim trazer outras atrações. Mas isso não quer dizer que a gente está desvalorizando os shows que estão vindo para cá. Porque todos os shows que a gente está trazendo, que são num cunho mais regional, mais do estado mesmo,
a gente pode garantir para vocês que eles são excelentes shows. Tanto do sertanejo, quanto do pagode, quanto das bandinhas, quanto do gaúcho. Então, quem for aos shows, isso pode ter certeza que terá uma boa entrega. Então, o que é importante assim, de se passar para a comunidade é uma questão de ter uma percepção de que se eu vou trazer um Zé Neto e Cristiano, que eu vi que foi muito comentado, por que não traz um Zé Neto e Cristiano? Zé Neto e Cristiano hoje em cachê é R$850 mil. Só cachê. Fora alimentação e hospedagem. Só o valor do Zé Neto e Cristiano já paga 2 feiras que a gente vai fazer esse ano. Sim. Entendeu? Então, como é que eu vou investir 850 mil? Gostaria muito de investir 850 mil neles, porque eu sei que vai trazer mais público, que vai... Só que as mesmas pessoas que reclamam dos shows vão dizer que o ingresso é caro para ir no show do Zé Neto Cristiano, que não sei. Então a gente precisa equalizar da melhor forma, né, para que num primeiro evento que a gente está entrando agora, pés no chão, né? O próximo evento, sim. Hoje, ontem, para vocês terem uma ideia, Jefferson e comunidade, passei a tarde inteira em reunião planejando 2026 da feira. Não era nem da feira de 2025, que vai ser daqui a uma semana. Mas já em contato com empresas, com leis de incentivo, com patrocinadores para a feira do ano que vem. Para quê? Porque a gente consiga, para o ano que vem, trazer algum show nacional, que a ideia é trazer pelo menos um show nacional para 2026. Atrações artísticas ligadas às leis de incentivo. Né? E também que a gente consiga, depois a gente pode falar também isso, ao invés de ser 2 dias com ingresso gratuito, que a gente consiga ampliar, né, essa janela de ingresso gratuito também. Então, só que assim, ó, são coisas que a gente não pode simplesmente, depois de 6 anos, né, como diz o Gaúcho, se atracar, claro, né, de uma hora para outra, a meter o pé no peito e achar que, porque senão é erro na certa. Né? Então a gente fez com o pé no chão, os shows que a gente trouxe é garantia de que serão bons shows. Né? Então... tenho certeza que quem for vai gostar bastante. Bem, respondida aí então a pergunta, uma das perguntas mais polêmicas da semana, ou melhor, das últimas semanas. A gente foi acompanhando também as perguntas que a gente faz, certamente são baseadas nas referências que o público nos traz. É assim que o jornalismo funciona. É importante. E aí a gente vai balizando as perguntas e colocando, né, para os entrevistados. Miraço, vocês indicaram um valor na abertura e depois mudaram esse planejamento. Essa decisão partiu quando? Assim, quando é que vamos tomar essa decisão? Assim? Essa decisão ela partiu no momento que a gente... nós começamos a fazer algumas visitas e algumas feiras para promover a nossa feira. E aí a gente começou a perceber, né, e todas essas feiras com shows nacionais, muitos shows nacionais. Né? Então a gente começou a perceber, cara, de repente a gente consegue abrir uma janela para uma gratuidade e também diminuir um pouco do valor diurno. Né? Então a gente sentou, enquanto comissão, agora na semana passada, né? Foi uma decisão unânime, né, de toda a comissão que a gente tivesse essa diminuição de valores e essa janela de gratuidade. Né? E vamos lá, né, gente? A gente tem muito... estudantes dentro do município que vai também ser beneficiado pela questão da meia entrada, ou seja, em vez de pagar 20 vai pagar 10, idosos que pagarão 10, crianças até 6 anos que não pagam. Então, só que como eu falei, a feira ela precisa ser autossustentável. Né? Hoje, né, neste momento, em 2025, a feira ela posso dizer que é impossível ela ser totalmente gratuita. Porque, como eu falei, são 3 fontes de recurso: patrocínio, bilheteria e venda dos espaços. Então, essa decisão foi tomada, né, levamos junto para a comissão, né, a ideia, né, de se ter um valor diferenciado para o público. A comissão, todo mundo, e é por votação, não é voto monocrático de que não vai ser. Não, foi uma votação, todo mundo concordou. Então, já no mesmo dia, no dia seguinte, a gente já anunciou, né, a baixa dos ingressos e a gratuidade também na quinta e na sexta até ao meio-dia. E você, nosso web espectador, acompanhou conosco aqui também em primeira mão a notícia já. Assim que eu percebi algum movimento, eu já fui atrás da informação e a fonte trouxe para nós também esses dados, esses detalhes.
Miraço, em relação aos expositores, o que o pessoal vai encontrar quando chegar na feira? Como que está essa ideia de vocês lá? Até porque a gente basicamente já era acostumado antes com os expositores e os produtos. O que vocês estão almejando, né? O que já tem certo lá para frente? Então, assim, olha, bem como foi falado no lançamento da Expo, nossa maior dificuldade é trazer as empresas dos maquinários. Né? Porque as empresas dos maquinários, elas planejam os seus investimentos de um ano para o outro. Né? E a gente sabia disso, sabia do risco, e está tudo certo, e em 2026 eles estarão conosco. Teremos o pavilhão do comércio. Né? O pavilhão do comércio vai contar com diversos expositores. A gente, até nessas feiras que nós fomos, a gente fechou 6 expositores, assim, quase que de última hora nessas feiras. Então vai ter roupa, vai ter brinquedo, vai ter um monte de coisa para vender nesse pavilhão do comércio. A gente vai ter o pavilhão da agroindústria familiar, e desse ano, nos anos anteriores, ele ficava mais profundo da feira. Hoje a gente está trazendo ele para o lado do pavilhão da casa da Ana Terra. Então ele vai ser um pavilhão diferente do que se encontra na maioria das feiras, né? Que é um pavilhão mais disruptivo, onde a gente vai ter uma pequena praça de alimentação dentro desse pavilhão. Né, para que as pessoas também possam consumir os produtos ali. Vai ter um momento de happy hour, onde vai ter um sonzinho, né, onde tu pode ir ali tomar o teu suquinho, comer teu queijinho, salame, na própria praça de alimentação do pavilhão da agricultura familiar. Então, primeiro, para valorizar os expositores que estão ali. Segundo, porque normalmente o pavilhão da agricultura familiar ele é só um pavilhão de passagem. As pessoas compram e saem, compram e saem. Isso. E o nosso desejo é que elas comprem e fiquem. Né? Então, por isso que a gente pensou nessa pequena praça de alimentação. Né? E esse happy hour também em certos momentos do evento. Teremos também o pavilhão multi. O pavilhão multi vai contar com as secretarias do município, com algumas empresas, algumas instituições de ensino, e ele vai ter um espaço de inovação. Né? Dentro desse espaço de inovação, e é um apelo já que eu faço, né, para quem trabalha aí com os nossos produtores rurais, produtor da agroindústria, nós vamos trazer diversas startups, né, que trarão soluções para os seus negócios. Então, terão painéis sobre a agroindústria, sobre a agricultura, sobre o agro, né, sobre o fomento do agro. E a parte da inovação ela vai se dar em 2 dias, na quinta e na sexta. A partir do sábado, ele vai ser um espaço híbrido, onde a gente vai trabalhar mais a criatividade e cultura no sábado e no domingo. Então, vai ser uma correria de você fazer isso, né? Mas é isso que é o que move. Né? Então, de tu trazer a novidade para dentro de um pavilhão, né? E como a gente hoje não consegue trabalhar uma arena de inovação os 4 dias da feira, porque o nosso foco é o quê? É a sensibilização das pessoas de olhar a inovação por um outro viés. Né, que eles não enxergam a inovação, como a gente já vinha falado, só pela tecnologia do maquinário e tal, mas o que elas enxergam também pela tecnologia de uma plataforma. Né, e quanto aquilo pode também, né, trazer subsídios para esses produtores. Então a gente vai ter quinta e sexta focado diretamente para a inovação desses empreendimentos. No sábado e no domingo, focado mais para a criatividade. Criatividade, a cultura, a gente vai trabalhar com projetos da economia criativa, né? Então vai ter coisas muito legais que a gente vai começar a divulgar agora já durante a semana. Então vai ter um pessoal de Santa Maria que trabalha diretamente com o distrito Centro-Gare do município de Santa Maria, que é o Porão Criativo. Eles vão vir para cá, eles vão fazer uma atividade muito legal, né? E para a gente também ter um olhar de, cara, Tupã-Seretã também pode ter isso. Sabe? E aí, essa ideia da gente... É por isso que o nome do pavilhão é Multi, porque a gente vai trabalhar diversas performances dentro de um espaço só. Então, e fora, né, depois todos os outros espaços, que depois a Ellen pode comentar, que tem os rodeios e tem... Vou trazer. Eu vou esgotar contigo e depois eu vou encerrar com ela para a gente poder
levar essas informações de forma clara para as pessoas e não causar ruídos na comunicação. Exato. Essa é uma das técnicas do jornalismo que a gente tem usado bastante na era digital, nesse momento, né? Temos o apoio da Via Certa Banking, aqui no nosso JMDcast, também lojas Quero Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana e Cressol. JMDcast hoje conversa com o secretário de Turismo, Guilherme Mirasso, e também a coordenadora do setor dos animais lá da feira, a Ellen Padilha. Lembrando também que hoje é o Dia Nacional do Turismo e quando ninguém lembra é o JMD que espalha, né? Então, né, se eu não conto antes, é o JMD que espalha. Então, parabéns aí também para o secretário que veio defender essa importante pauta aqui em Tupã-Siretã. E já vai começar um processo interessante na feira em relação ao turismo. Então, cara, primeiro falar sobre o turismo, assim, para mim ele é aquela coisa que enche os olhos, né? Porque eu tô dentro do segmento do turismo desde 2007. Né? E para quem vive o turismo, e quando eu falo de viver o turismo, não é só nós turismólogos, mas é quem depende da cadeia do turismo, né? Que é agentes de viagem, hotelaria, meios da gastronomia, enfim. Todo mundo sabe o quanto é difícil, né, hoje tu trabalhar com o turismo. Mas, da mesma forma, ele é difícil, mas ele é o segmento que mais cresce no Brasil e no mundo, economicamente. Só que, obviamente, existe todo um planejamento, né? E aí, falando sobre o turismo em Tupã-Siretã, a gente criou um primeiro passeio experimental na Expo, que vai ser no dia 18. Então esse passeio ele vai começar com um café da manhã, depois ele vai ter um deslocamento por 2 agroindústrias, isso todo de van, né? E dentro dessa van vai ter um historiador que vai estar contando sobre o município. Aí vai nessas 2 agroindústrias, faz a visita técnica, experimenta os produtos, volta e termina no museu do município, para mais uma parte cultural, né, e histórica do município. Então esse é o nosso primeiro pontapé inicial, digamos, como um produto, né? Não como atividades que a gente já está desenvolvendo em prol do turismo, mas como um produto. Esse é o nosso primeiro pontapé inicial. Hoje, das 20 vagas, nós já temos 17 pessoas inscritas, né? Então restam 3 vagas ainda para quem desejar participar. A única coisa que é necessário para participar é ter o ingresso da feira. Não, então é preciso ter o ingresso da feira ou permanente, né? Isso, tem que ter o permanente da feira para poder participar. Então ela vai às 8 horas de domingo, ela vai no pavilhão da agricultura familiar, vai tomar um café da manhã junto conosco, com toda a equipe ali, vai ser preparado pelo pessoal da agricultura familiar. Depois todo mundo se dirige, né, para a van e a gente começa a fazer o roteiro. Então é um desafio também fazer esse evento, assim, porque a gente vai estar lidando com outras práticas dentro da feira, mas a gente observou a feira como uma oportunidade de dar esse pontapé inicial como um produto turístico, né? Então vai ser o nosso bebê que a gente está criando aí. É uma célula lançada. Então, exato. O pessoal, é claro, vai ficar na expectativa, porque também criou-se essa dinâmica do negativismo em relação ao início dessa pauta aqui, ou dessa segmentação em Tupã-Siretã. E é claro que a gente vai também, de certa forma, como comunicador, informando as pessoas e também aliviando alguns cérebros insatisfeitos. E, logicamente, tem essa possibilidade. E a gente indo um pouquinho mais além, quando se trata de valores, recursos, há muitos projetos a nível federal, estadual até nem tanto, mas a nível federal muitos projetos e recursos que deixam de vir para cá por falta de pasta, por falta da pasta como secretaria, uma comissão, enfim. Então as pessoas também precisam entender que muitas vezes esses gastos eles já vêm de um projeto, de uma proposta, né, Mirasso? Exatamente. O turismo hoje, né, ele só é incentivado por meio de projetos.
E o governo do estado, especificamente, ele para lançar, ele tem pequenas, que se chama... Não vou me recordar o nome agora, mas ele tem alguns incentivos que eles dão para o evento, mas só que para esse município receber esse incentivo, ele precisa estar, primeiro, regionalizado. Segundo, precisa ter o Conselho Municipal de Turismo, que hoje o nosso ele já foi para votar, ele já tem para ir para a votação da Câmara. E terceiro, precisa ter pelo menos um empreendimento cadastrado no Cadastur. E agora é uma ligação, né? Lembrando agora que clareou um pouco a minha mente, governo federal, governo estadual e municípios, né? Então, exatamente, interligados, não tem mais aquele tem que ser interligado direto, né? As políticas públicas elas têm que estar interligadas. Passar então a informação correta também. Exatamente. Então, também lembrando que tem essa novidade. Mas assim, olha, assim, é normal, né, essa chiadeira de quem não conhece a questão do segmento do turismo. Isso é normal e não vai ser só aqui em Tupã-Seretã e vai ser em diversos municípios. Mas o que é importante ressaltar, Jefferson, e para a comunidade que está nos assistindo, que o turismo, ele não é só o turismo quando a gente fala do turismo. O que tem para fazer em Tupã-Seretã? Não tem nada. Não, tem muita coisa para fazer aqui. A gente tem um acervo cultural muito grande, a gente tem um acervo patrimonial muito grande, só que a gente tem um outro acervo que ele é de um formato diferente, que é eventos. Que são os eventos que a gente vai começar, que é a partir da Expo, da volta da Expo, são eventos que a gente vai começar a movimentar os olhares para o turismo no município. Eu acho que tinha que fazer até como é que é o turismo, aquele que eu tinha comentado contigo, o turismo de adrenalina, pelos comentários na rede social, é uma adrenalina, né? Já dá para fazer. Bem para Tupã-Seretã, nós temos um turismo de adrenalina. Cada vez que lança-se uma ideia, o pessoal bota adrenalina, esquenta na rede social e você vai ficar comentando o dia todo ali. Vai ter gente para fazer isso. E alguém vai ficar julgando. E alguém fica julgando. Cara, e assim, olha, só dando assim alguns dados sobre o que a gente está planejando para 2025 ainda. Sim. Né? Além da Expo, né, nós teremos a etapa do Brasil Padel Tour em julho. Etapa nacional aqui. Etapa nacional em Tupã. São 12 etapas no Brasil. 12 etapas. E Tupã-Seretã é uma das cidades que terá a etapa nacional. Então a gente está aí, né, com negociações bem avançadas com diversos patrocinadores de nome nacional por causa desse evento. Ou seja, percebam o quanto Tupã-Seretã está... Porque esse evento ele é transmitido por um canal do YouTube do próprio BPT. Do próprio BPT e também dos guris que farão o evento. Então esse evento, mas é a Secretaria de Turismo que está trazendo? Não é nós que estamos trazendo. Quem está trazendo é o Sete Padel. A gente entra como apoiadores do município, né, para chancelar o evento, para que a gente consiga aproximar deles a parte de hotelaria, a parte de gastronomia, para que a cidade como um todo abrace o evento. Entendeu? Porque se a gente largar simplesmente lá e faz o evento, cara, as pessoas que vão vir para cá, que serão mais de 250 atletas, 250 atletas, a gente está falando só de atletas, não estamos falando nem de família, né, que vão vir para o evento, eles precisam se alimentar, eles precisam dormir, eles precisam ter o bem receber do município, eles precisam poder ir numa Cacau Show ou em qualquer lugar aí e ter um presente para levar para a família deles. Então a gente precisa pensar nisso enquanto município. Também, né? Tem a Floribal também, né? Que é um baita de um produto aí. Então a gente tem que trabalhar em conjunto para isso, né? E aí a gente tem, né, passando depois para o evento do Padre, depois a gente tem o primeiro acampamento Farroupilha, que a gente vai fazer lá na Semana Farroupilha, que ainda a gente está, né, esse aí a gente não vai dar mais spoiler, só que vai ter o primeiro acampamento Farroupilha. E para os chorão, né, que dizem, porque não vem evento, vai ter 2 shows, digamos que de um porte bom para um evento desse, né? Então vai ser um evento muito legal, que a gente já está planejando, obviamente que ainda não tão fortemente, porque a Expo ainda é a gente não pode largar a Expo de lado para começar a planejar ele, mas a gente já está fazendo alguns movimentos e a partir da Expo, sim, a gente entra, né, de cabeça no acampamento Farroupilha. Muito bem. Secretária Cleonice Richter conosco, mandando um abraço para a Ellen. Também o Gia Campos, a Isa Cardoso, boa noite.
O Jean, parabéns pelo trabalho, Ellen e Guilherme. A Laura Chapeta Cardoso, parabéns pelo trabalho, vamos prestigiar a feira, vai ser um sucesso, se Deus quiser. Também a Joyce Aparecida conosco aqui, nossa super fã, uma boa noite. A Simone Rosler, ela está fazendo uma pergunta aqui, e pela causa, eu acho importante, eu geralmente não repasso perguntas, até porque, com todo respeito, eu estudei para fazer as perguntas. Né? Então eu leio as perguntas e trago através da reformulação. Não é soberba, mas é uma parte técnica, porque às vezes as pessoas tacam o pau e, enfim, a gente tem que evitar um pouco, tem que fazer um crivo. Né? Mas a pergunta dela é interessante, ela fala o seguinte, assim, ó, pergunta se vai ter alguma isenção para autistas, enfim, vocês pensarem em alguma coisa nesse sentido? Sim. A gente, né, dentro do... a gente está em negociação com... A gente vai ter um espaço, junto com a Secretaria de Saúde, que vai ser um espaço para os autistas e um espaço na verdade, não para os autistas, mas um espaço que as pessoas conheçam, né, sobre o tema. E sim, a gente vai ter isenções, vai ter descontos, então, para que a gente possa tê-los dentro da feira, eu acho que é um espaço que é de todo mundo, né, e a gente não pode segregar público nenhum. Então, sim, teremos isenções e teremos gratuidades, teremos meia entrada para todos os públicos. Muito bem, Simone, respondida a tua pergunta, até porque eu sei que a Simone, ela... tem a síndrome e se esforça bastante, estudou, enfim, é uma batalhadora aí, está sempre buscando a melhoria dela e o avanço. Que legal. Uma pessoa bem bacana e faz parte de muitas ideias, às vezes, na comunidade. O Ibanez Rocha está vendendo o peixe dele. Ele disse o seguinte aqui, ó, que vai ter status sonorização na Rádio Parque. Tem até a Rádio Parque, inclusive, né? Tem a Rádio Parque também. O Ibanez vai ser o coordenador da Rádio Parque, vai fazer o... Muito bem. Esse é Guilherme Miraço conosco aqui no JMDcast. A Ellen Padilha também está aqui, ela vai falar logo mais. Com o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero, Posto Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana e Cressol. Hoje eu larguei aqui também, já no jornal manchetedigital.com.br, a nossa cobertura para a homenagem do produtor Destaque, que volta também com a feira. Então, ou seja, não é só a feira em si que volta a expocultura, volta a homenagem do produtor Destaque, volta a oportunidade dos elencos, as atividades culturais, como o próprio secretário apontou, trazendo outras formas também de apresentação de produtos, do trabalho das pessoas. Então não é só o show específico. O show tá ruim. Não, tem debates, tem palestras, tem inovação, além das atividades culturais, tem muito conhecimento que pode se absorver na feira. Então algumas pessoas enxergam a feira como entretenimento, outras como negócio e outras para aproveitar e ter conhecimento sobre isso, né? Então eu acho que é muito bacana, muito interessante a gente começar a olhar a feira com outros olhos, porque não é só o show, não é só a beberagem, não é só a farra, a festa, tem muita coisa acontecendo ali. Guilherme, quero te agradecer, eu sei que a gente poderia ter muitos assuntos, mas nós vamos conversar bastante, né? Então eu vou poupar um pouco os meus seguidores da tua imagem na tela e quero agradecer aqui a tua presença e deixar para que tu possa fazer alguma consideração em relação a alguma pergunta que eu não tenha feito, enfim, algo importante, fica à vontade. Jefferson, primeiro agradecer, né, mais uma vez o espaço aí que tu nos dá enquanto Secretaria do Turismo, né, o quanto é importante, né, esse movimento da Secretaria do Turismo e essa visibilidade que tu nos dá, né, para a gente estar sempre mostrando o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E também, né, convidar a comunidade para que compareça na Expo. Serão 4 dias de muita atratividade, como o Jefferson falou, vai ter entretenimento, vai ter a parte cultural que vem com a Expo Cultura, 14ª Expo Cultura, que vem com diversas atividades muito legais. Vai ter parque de diversão. Então nós teremos muitas atividades bem bacanas, tanto para criança, para adolescente, para quem quer depois, né,
ficar um pouco mais tarde no parque lá, a gente vai ter 3 espaços fora, né, o nosso espaço da Arena de Shows ali, que também terão atividades, né, noturnas. Então eu acredito assim, olha, a gente está fazendo uma feira, sim, não com uma pompa grandiosa, com shows internacionais, mas a gente garante para vocês que é uma feira que está vindo com muita dedicação de muitas pessoas que estão envolvidas e para a gente entregar o melhor para a comunidade do Tupanciretã. Então eu agradeço, né, pelo convite. Muito bem, vamos dando sequência então. A gente vai levando a informação para você aqui no nosso JMDcast. Obrigado por ter levantado o pedestal. Não arranha mesmo, fica bom, né? Aí tu organiza para nós aí, para Ellen, por favor. Senão eu também posso organizar. Vou trazer. Aê, Guilherme, muito bem. Agora fazendo. Já pode assumir a parte da área técnica, e já que tu sabe que eu acabo fazendo tudo sozinho, já é alguma coisa, já é o hold. É o hold, né? Aí, o tempo do hold aí, cara. Não se fala mais hold, eu acho, né? Mas tá bom. A gente é antigo, né? 40 mais, né? 40 mais. Ellen, quero te agradecer também por estar aqui. Esperou até agora a gente conversando aqui, trazendo outros temas, outros assuntos. Mas eu acredito que tens muitas informações importantes e também está trabalhando num setor que é o embrião dessa feira. Foi quando tudo começou, lá 100 anos atrás, 116 anos atrás, que era a exposição dos animais, né? Não tínhamos muito ainda esse avanço tecnológico, maquinário, e essa feira realmente ele começa por aí. Sim. E, é claro, falar um pouco desses bastidores, como é que está sendo essa retomada. O pessoal está aceitando bem nesse setor, hein? É uma grande expectativa, né? Os animais, o pessoal aguarda sempre para ver eles e ver as provas que vai ter, né? A gente está pegando meio junto todo mundo, né? Até cumprimentar o Guilherme, que está dando uma baita mão para nós lá, junto com a secretaria dele, com o Andrezinho, todo o pessoal. E a gente está nos preparativos a milhão, né? Tá todo mundo pegando junto, todo mundo toda tarde sujo lá, mas tá bombando. E é sempre uma expectativa. Que nem a gente estava comentando agora, né? Unindo a tradição, que os animais é o carro-chefe, assim, né? Desse tema, junto com a inovação que vem esse ano. Porque imagina, são 65 edições, e nas 65 edições tem animais, é o que o pessoal gosta de ver também, né? E a gente está preparando tudo com muito carinho, tudo bem bonitinho lá para esperar todo mundo. Muito bem. O que o pessoal pode esperar lá nessa exposição de animais? O que vocês estão preparando por lá? Então, ali nós temos 3 pavilhões, né? Um pavilhão ali que a gente vai comportar os ovinos, ali vai ter pôneis, vai ter mini vacas para o pessoal, né? Que acha bonitinho, as crianças adoram, né? Vamos ter um galpão ali para cavalos, vamos ter uma baia externa bem grande ali, juntamente ao lado do Exército Brasileiro, que vai estar ali também nos dando uma força. Vai estar ali as baias, né, com os animais. Vamos ter ali na parte da quinta e sexta ali, os concursos, né, morfológicos, que o pessoal gosta de ver ali na pista central. Vamos ter a parte ali da pista do rodeio. Inclusive, agradecer também os nossos núcleos, que estão dando uma baita força pra gente, né? O pessoal os criadores de ovinos também, que estão pegando juntos. Tá todo mundo, na verdade, né? Unindo forças para que seja um evento bem bonito. Vamos ter essas provas de morfologia na quinta e na sexta. Sábado e domingo vamos ter ali na pista do rodeio, né? Doma de ouro, laço comprido com quarto de milha. Então, vai estar bem agitado. Tem rodeio também, né? Que o Isso, pessoal tem rodeio. Tem uma expectativa grande, né, em relação ao rodeio. Vocês estão organizando de que forma, assim, inscrição? Como é que funciona? Já fechou isso? Como é que é a ideia? Ali o setor, principalmente dos ovinos, não temos mais lugares. Ovinos e equinos estão todos lotados, graças a Deus. O pessoal está bem participativo. Todo mundo na expectativa desse retorno, né? Dos concursos, enfim, de trazer os seus animais. E ali o pessoal do rodeio está fazendo um mutirão, né? Então, a gente está selecionando, a gente tem um link, que a gente está recebendo as inscrições desses animais, tudo bonitinho. E o pessoal está se mobilizando, né? Tá todo mundo engajado. A gente tem mais de 50 participantes, por exemplo, nas provas do cavalo crioulo, né? Então, vai estar bombando. Olha aí, o pessoal também que gosta de um rodeio pode acompanhar por lá
essa retomada da feira com o rodeio também, que o Retomada. rodeio também é tradicional na É feira. tradicional. Né? A gente Aham. sabe como é que é. Eu lembro um ano que não teve e foi um berro que só, assim, o pessoal reclamou bastante e eu acho que ainda nem tinha rede social naquela época. Mas o nosso povo, ele é analítico, é muito analítico. O nosso povo é muito analítico. É bom, E né? tá todo mundo nessa expectativa, né, de participar, de trazer Claro, esses claro. animais. E uma coisa que é importante ressaltar também, ali vai ter provas que vão vir de etapas já de outros municípios do Rio Grande do Sul, né? Então ali vai ser consagrado o campeão, né? Então vai ter nas provas de morfologia e nessas do rodeio, nessas etapas, doma de ouro, né? Como, por exemplo, é uma etapa que já vem de outros municípios, né? De Júlio de Castilhos e de outras cidades. Então ali vai ser uma consagração de todo esse trabalho que o pessoal tá fazendo, né? Já vem somando Já vem pontuação somando. em Isto. outras provas Já e vem aqui somando. vai ser o fechamento. Isso pela BCC, né? Uhum. Que é o conselho que rege e que administra todo esse pessoal, né? Então já vem somando de etapas anteriores. Que bacana, olha só, viu quanta coisa boa e a gente fica só pensando em show, né? Olha só. Tem a parte vai ter a parte também dos leilões, mas eu acredito que, não sei se tu tá a par, como é que é essa situação? A ideia do pessoal é fazer ali um arremate meio virtual, né? Ah, sim. Porque ali, como a gente não tem também, como a gente está começando, está voltando, né? Então a nossa estrutura ali também já estava meio degradada, algumas coisas meio, né, debilitadas. Então, nesse começo a gente tinha a ideia de fazer um básico bem feito, bem organizadinho, né? Para que dê tudo certo, que o pessoal consiga aproveitar. A gente ali organizou o espaço em volta da pista para o pessoal poder assistir, né? Tudo bem limpinho, bem ajeitadinho, tudo pintado. Então tá bem legal lá, bem bonito e tá tudo muito bem organizado, né? Tanto pela nossa Secretaria do Agronegócio, né? Juntamente com a nossa secretária Cleonice, quanto com os núcleos, né? Que pegaram junto, ajudaram a gente a reformar. O Sindicato Rural, que nos ajudou bastante. Então tá todo mundo num meio, assim, para que possa ser algo consagrado e que fique bonito e que fique organizado e que dê tudo certo. Isso aí que a gente espera, com certeza. E a parte da exposição dos animais não tem lugar. Eu acho que só o parque de exposições vai ganhar do número de crianças que gostam de aparecer por lá, né? Isso. A nossa atração principal Como atrai, que o né, as pessoal crianças, gosta. né? Por exemplo, as mini vacas, né? Que Aham. as crianças adoram, acham fofinho, os adultos também, né? Vão lá ver. Os pôneis também, que é uma coisa que o pessoal gosta de olhar, né? E a parte ali dos ovinos tá lotado. Nós temos mais ou menos 70 ovinos que vão estar em exposição, que vão participar do concurso de morfologia. Então tá cheio ali esperando o público. Coisa se organizando. Coisa Isso se que é organizando. importante, né? JMDcast tem o apoio da Via Certa Banking, Lojas Quero Quero, Poço Santa Terezinha, LS Marketing Estratégico, Agrocomercial Viana, Cressol. Esse podcast de hoje especial, 65ª Expo Tupã. Estaremos na feira com a cobertura, também com entrevistas, levando para vocês as informações de forma instantânea e factual. Então, quem está nos acompanhando sabe que vai ter um jornalismo de qualidade por lá. E eu tô numa expectativa boa nessa feira, porque é a primeira feira que eu vou trabalhar formado em jornalismo. Então, eu tô com gás aí para mostrar uma cobertura. Tô com gás aí para mostrar. Estreando igual a gente. Estreando. Então, fico muito feliz. Obviamente, já trabalhei em outras feiras, mas não com a habilidade técnica que tem hoje. Então, quero implementar também algumas coisas que não consegui colocar. E, claro, o pessoal vai nos acompanhando, também vai ficar por dentro. A próxima quinta-feira quero promover o JMDcast lá da feira, vamos trazer as soberanas, trazer também o pessoal para fazer um bate-papo. Durante a semana a gente vai fazer um bate-papo diferente por lá, vamos organizando essa dinâmica. E, claro, você que nos acompanha no JMDcast, aqui no jornalmanchetedigital.com.br, vai ficar por dentro desses detalhes. 65ª Expo Tupã, do dia 15 a 18 de maio, e a comunidade toda esperada por lá. Ellen, eu quero agradecer a tua participação, deixar à vontade para o teu encerramento. Primeiro agradecer, né, porque a gente está estreando e já está estreando com todo o pessoal envolvido, pegando junto, né? Então é uma coisa assim que eu gostaria de frisar, porque está todo mundo muito engajado para que isso dê certo, para que fique bonito, para que o pessoal tenha gosto de ir lá e que queira voltar no ano que vem, que com certeza vai ser muito melhor, né? Vai ser muito mais organizado. Já está muito organizado, mas para o ano que vem a gente tem muito mais ideias, né?
que de repente expandiu o espaço dos animais, quem sabe, né? E agradecer, porque tá todo mundo pegando junto mesmo, né? Desde o secretário, como o Guilherme falou, os operários, todo mundo ajudando, todo mundo pegando junto mesmo. E é uma coisa muito bonita de se ver, porque a gente tá estreando já com os colegas, né? Que também estão estreando com a gente. E tá muito bonito de ver, assim, todo esse engajamento, e a gente faz isso para que as pessoas tenham realmente gosto de ir lá e de nos prestigiar. A gente vai ficar muito feliz. Muito bem. E que a feira perpetue para o infinito, para sempre. Eu quero ver meu filho indo na feira, quero ver meus netos indo na feira. Se Deus quiser, eu acho que, como eu disse aqui, falei no início, vamos debater a feira como um patrimônio cultural e imaterial de Tupã-Siretã. E a nossa intenção é melhorar cada ano, né? Isso aí. Eu acho que tá na hora da gente enxergar a feira com a forma técnica adequada e com o status que ela merece. Esse é o JMD Cast desta quinta-feira, dia 8, 20 horas, 26 minutos, e a gente vai encerrando por aqui. É claro, fique por dentro, acesse jornalmanchetedigital.com.br para saber mais detalhes, e a partir da próxima quarta-feira, já fique ligado que a 65ª Expo Tupã será a nossa cobertura principal aqui no Jornal Manchete Digital, e como toda cobertura externa, vai ganhar o espaço devido, e a maioria das editorias por aqui vão ser voltadas para a Expo Tupã. Inclusive, eu vou fazer também até o próprio Campo Web já voltado para esse tema. Então, a gente vai começar a respirar a feira a partir da próxima semana. Forte abraço a todos. Semana que vem a gente volta lá do Parque de Exposições Coronel Marcial Gonçalves Terra, e você nos acompanha aqui nas redes sociais. Sabe que todo fim de semana a gente também tem bastante informação por aqui. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.